Boa noite aos amigos que se reúnem conosco para mais uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, pela ótica desta doutrina que tanto nos ampara, que tanto nos auxilia. Que possamos nos manter com o pensamento elevado durante todo esse momento, que os bons guias nos auxiliem para que melhor seja nosso entendimento e compreensão da temática abordada. Agradecemos a oportunidade de estarmos diante dos ensinamentos do Pai, fortalecidos por laços inimagináveis e amparados pelos irmãos que tanto nos auxiliam nesta trajetória reencarnatória. Que saibamos identificar, perceber e aceitar que nos é intuído, avaliando e refletindo, para que não incorramos em erro, aceitando apenas o que for em auxílio e direcionamento ao progresso. Vamos ler então uma prece do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Prece por luz. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, uma das estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. E dentro desta harmonia construída pela nossa elevação mental, vamos apresentar a temática proposta para esse encontro, que está na obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12,
amai os vossos inimigos. Mais especificadamente, os itens 7 e 8, com o tema: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E é de grande importância entendermos o sentido da palavra amar, que Jesus nos coloca no título desse capítulo. E Allan Kardec vem nos explicar que este sentido que Jesus traz não é o sentido de amar o inimigo como nós amamos a um amigo, com quem a gente já construiu laços profundos de afetividade. Mas devido à própria pobreza vocabular, a palavra amar está sendo utilizada dentro de uma dimensão mais ampla. Então, não é possível amar alguém que nos quer bem da mesma maneira que alguém que nos quer mal. Alguém que emite vibrações negativas para nós, com quem ainda não nos aproximamos afetivamente do mesmo jeito que alguém que nos é profundamente caro. E a gente pode observar na questão 887, em O Livro dos Espíritos, que diz assim: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é construído às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E a resposta dos espíritos: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, o processo de amar para nós, dentro desta dimensão profunda, pede tempo, pede processo. É uma construção onde vamos tecendo a afetividade ao longo dos tempos, ao longo das existências. Quando reencontramos esses afetos, podendo estar na nossa família, entre os entes queridos mais próximos, mas também podendo estar num amigo que está vivenciando experiências existenciais em outro ambiente, não na família mais próxima, mas que pode ser alguém com quem já compartilhamos várias existências e já construímos esse amor sólido, perene, construído na poeira do tempo. E existe esse encontro, essa vibração de amor, que quando a pessoa chega, sentimos-nos bem, sentimos-nos abraçados por essa vibração e encontro de fluidos simpáticos, sentimento de reciprocidade. Diferente quando alguém que lhe é desafeto, alguém com quem se tem grande dificuldade ou mesmo antipatia. Mesmo que não lembremos, vista a necessidade do esquecimento reencarnatório, mas percebemos que não é possível vibrar da mesma maneira, que as sensações são diferentes. Mas, então, o que seria amar? O sentido de amar? E aqui, é importante lembrar do Sermão do Monte, onde Jesus disse: se alguém
bater a sua face direita, dá também a outra. Ou seja, estende o manto da compreensão sobre aquele que hoje te magoa. Compreende a condição da pessoa. Se alguém lhe tomar a capa, dá também a túnica. É o desapego. É compreender a situação. Se alguém lhe pedir que caminhe 1000 passos, caminha mais 2000 passos. Quer dizer, não desampara. Esteja sempre pronto para auxiliar. E Jesus propõe uma mudança ética na forma de nos posicionarmos afetivamente diante do inimigo. Ou seja, interromper o fluxo da inimizade a partir de nós. Eu não vou odiar. Eu não vou fazer nada que prejudique a pessoa. Eu não vou ter nenhuma atitude que leve esse irmão a sofrer, por mais que ele tenha me feito sofrer. Ou seja, o desapego da vingança. Estar sempre pronto a ajudar aquela pessoa quando tiver oportunidade, para que ela consiga caminhar mais adiante. Então, amar é uma construção, é um processo, algo que construímos. E o Evangelho é essa psicologia profunda, que precisa adentrar em nós, precisa fazer sentido. Ele vai incomodar a forma que nos comportamos desde séculos. Se tínhamos um padrão de comportamento agressivo e rancoroso, quando permitimos que o Evangelho faça sentido, a gente vai entrar em desconforto, em sofrimento, em conflito, porque ele vai realizar a limpeza desses sentimentos. E é para isso que serve o Evangelho, para movimentar os nossos padrões afetivos e morais, trazendo turbulência para os nossos pensamentos, fazendo com que nos movimentemos para agir de maneira diferente desses antigos padrões. E como já comentamos, não vamos sentir o mesmo sentimento de prazer em estar com os amigos quando estamos na presença dos inimigos. As sensações estão ligadas diretamente aos padrões mentais e às ondas mentais. Os nossos pensamentos despertam em nós os nossos sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos trazem as sensações. E esse conjunto cria o nosso padrão mental. Então, a questão não é o que eu sinto, é o que eu vou fazer, o que eu vou estar fazendo com o que eu sinto. Então, Jesus quis nos dizer que não é ter o mesmo sentimento que temos com quem temos afinidade, para com aqueles que temos dificuldades, mas é ter o entendimento de que todos nós somos irmãos, cada um com sua condição, enfrentando as suas dificuldades. E São Francisco de Assis nos disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E no primeiro momento nos parece que é para que realizemos essas recomendações com as pessoas. Mas não é. É conosco mesmo. Porque só conseguimos modificar a nós mesmos. A outra pessoa
pode ter uma atitude de agressividade. Mas se eu não tiver o ofensor interno, eu não me sinto ofendido. Agora, quando eu tenho o ofensor interno, o que o outro faz desperta em mim a mágoa, o ressentimento. Então, quer dizer, eu não vou combater a agressividade. Mas o que eu vou fazer diante da situação da agressividade? E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem uma mensagem chamada Credores Diferentes. Como ele se direciona aos inimigos. Onde ele vem dizer que os inimigos estão na nossa relação como verdadeiros professores, como instrumentos para que possamos transformar esses desafios em experiências e aprendizado. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face, quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que o enganador, e ser o enganador. Vale mais ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão a manifestação do orgulho. E só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, os Espíritos nos deixam essa mensagem. Dirige vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevais pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então, mantenhamos-nos em harmonia e equilíbrio. Mas lembremos que isto não irá nos manter na ausência de problemas, mas sim para que tenhamos o autodomínio sobre aquilo que acontece conosco. O que vai ser fruto, que é fruto do autoconhecimento. E vamos encerrar o nosso encontro nesta noite com também uma mensagem do livro Ceifa de Luz, qual nos remetemos no início desta doutrinária, chamada Desculpar. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Atenda ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto,
em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos, junto de nós, a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva, generoso, o monturo que o injúria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem nas horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas que seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. E desejosos de uma excelente noite a todos, encerramos este encontro. Uma boa noite e que assim seja.